Mateus 8, versículo 14 ao 17, diz assim: a cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Versículo 16: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Glória a Deus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, te adoramos, mais uma vez pela tua palavra lida. Agora nós queremos aprender mais do Senhor. Fala conosco, Senhor, através desta palavra. Nos ensina, ó Deus, nos mostra a tua vontade, nos orienta, Senhor. Derrama chuvas de bênção sobre a tua igreja, através da tua palavra, iluminada a cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos no Senhor, no seu Espírito, na sua palavra nesta noite, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós vivemos tempos onde tem se aumentado doenças, pestes, enfermidades. Nós vivemos um tempo onde a Bíblia fala que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, que é Satanás, tem cegado a muitos, tem impedido a muitos de chegar ao pleno conhecimento da verdade, tem sido barreira, obstáculos para muitos na casa do Senhor, inclusive. Neste texto, meus irmãos, nós que estamos acompanhando aí todo o livro de Mateus, nós observamos que Jesus aqui tem muito a nos ensinar, em atitudes simples. Jesus tem muito a nos ensinar. E nós observamos a partir do versículo 14, que Jesus foi fazer uma visita na casa de Pedro, seu discípulo. Ele foi visitar Pedro, e quando ele chegou lá, ele viu que a sogra de Pedro estava acamada. A sogra de Pedro estava acamada, estava no leito, estava deitada ali, ardendo em febre. E diz que Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Jesus sarou, Jesus curou aquela mulher da sua febre. E diz que depois disso ela passou a servi-lo, ela se levantou da cama e passou a servi-lo. No versículo 16 nós observamos que chegada a tarde daquele dia, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os doentes que ali estavam. Isso tudo para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo de número 53, que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Meus irmãos, nós observamos aqui alguns personagens nesta história, nestes dois pequenos textos aí lidos. Nós vemos aí Jesus, nós vemos Pedro, nós vemos aí a sogra de Pedro, nós vemos também que algumas pessoas trouxeram necessitados para Jesus acudir, e nós vemos aí
alguns que estavam endemoniados e doentes. Nós vemos aí várias pessoas, vários personagens neste texto. E nós vamos analisar basicamente aí estes personagens e tirar algumas lições para as nossas vidas como cristãos. Não esquecendo de forma alguma o final do texto, que diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. E lá em Isaías 53 também acrescenta que Ele levou sobre si as nossas transgressões, o nosso pecado. Primeira coisa que eu quero que você chamar a atenção de vocês é no versículo 1, tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Primeira coisa é a visita. A visita aqui que é Jesus. Jesus, Ele, nos seus planos, Ele incluiu uma visita ao seu discípulo Pedro. Ele vai à casa de Pedro visitá-lo. E Ele não fica simplesmente em uma visita formal, mas ele vê alguém necessitado, ele vê a sogra de Pedro doente, enferma, com febre, e ele estende a mão e cura aquela mulher, e sara aquela mulher, e a febre deixou aquela mulher. O segundo que nós observamos é o visitado. O visitado aqui que seria Pedro. Pedro é o discípulo visitado por Jesus. E é interessante que Pedro também nos ensina uma lição, que Pedro foi um canal de bênção para a vida da sua sogra, porque ele levou para sua casa aquele que é o abençoador, o dono de todas as bênçãos divinas. Então Pedro é o canal de bênção para a sua família, para a sua sogra. Ele é o visitado. E aí nós vemos agora também uma outra visitada, mas não visitada no sentido que Jesus foi lá para fazer uma visita, como ele foi fazer a Pedro, mas ela foi visitada, a sogra de Pedro, ela foi visitada no corpo e na alma. No corpo, porque ele tocou nela e a febre saiu dela imediatamente, a deixou. E nós aprendemos que Jesus também tocou na alma dela, porque depois da febre sair e o corpo dela ser restaurado, vier ali a estar são, agora ela se levanta e ela prontamente vai servir a Jesus Cristo. E essa atitude de se levantar não só demonstra que ela foi curada, tocada, abençoada no físico, mas também na alma, porque o seu coração se prontificou a servir a Jesus em gratidão e em amor. Nós vemos todos estes personagens aí nesta visita. Talvez você não se encaixa em nenhuma destas. Talvez você não é a visita, não é o visitado, não é a visitada. Mas não importa em qual destes níveis de espiritualidade você se encontra, se é no nível de Jesus, de visitar, se é no nível de Pedro, de ser visitado, se é no nível daquela sogra de Pedro, de ser visitada na alma, no corpo e na alma. Não importa qual o nível de espiritualidade que você se encontra, você precisa aprender com estes personagens, com esta visita maravilhosa de Jesus Cristo. E a primeira coisa que você precisa aprender, primeiro no exemplo de Jesus, você precisa visitar as pessoas, visitar os enfermos, visitar os necessitados. E não somente os enfermos e os necessitados, mas aqueles que estão sendo discipulados
pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Assim como Jesus teve um cuidado especial de visitar a Pedro e também de visitar aquela mulher, a sogra de Pedro. Outra coisa que você aprende, e você aprende isso com Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos orar pelos enfermos, pelos doentes, e não somente, como diz o texto, nós também precisamos orar pelos endemoniados. Pelos endemoniados. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que assim como Pedro, você precisa levar Jesus e o testemunho de Cristo, de Deus, da palavra de Deus, à sua casa, à sua família e aos necessitados. Pedro levou Jesus. Pedro recebeu Jesus na sua casa. Pedro recebeu Jesus na sua vida. Pedro recebeu Jesus na sua casa. Pedro recebeu Jesus na sua família. Meus irmãos, uma coisa puxa a outra, uma coisa leva a outra. Se você recebe Jesus na sua vida, no seu coração, você deve recebê-lo em sua casa. E você deve recebê-lo também à sua família. Você deve levá-lo para a sua família, para a sua casa. Você deve apresentá-lo aos seus familiares. Apresentar Jesus à sua família. Porque quem de nós quer ser salvo e quer deixar a nossa família ir perecer no inferno? Nenhum de nós, irmãos. Em terceiro lugar, nós aprendemos que depois de curados, nós servimos, e nós aprendemos isso com a sogra de Pedro. Ela foi curada, ela foi ali restaurada, ela foi sarada da febre. E esta bênção, ela não pode ficar somente em você. Depois de você ser curado, tocado na alma e no corpo, você deve se levantar e servir a Jesus, e servir as pessoas, e ter a humildade de entender que assim como Deus usou Pedro para levar Jesus àquela mulher, ela também agora precisaria levar Jesus a outros. E ela serve a Jesus, e ela se prontifica aos pés de Jesus, e ela se queda, se prostra aos pés de Jesus para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos estar prontos para servir. O Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te salva. Não simplesmente para você ficar na igreja, não apenas para você ficar na igreja cantando, orando, mas para que você possa servir de fato. Foi falado algo aqui no início da ministração do louvor, que nós viemos na igreja para oferecer a Deus algo, não para recebermos algo. O culto que agrada a Deus é o culto racional, é o culto feito com ordem e decência, é o culto que nós não somos egoístas, a ponto de enxergarmos apenas o nosso umbigo, mas a ponto de buscar a glória de Deus e buscarmos servir uns aos outros. Ou seja, nós viemos à casa de Deus para servir a Deus, para servir a Jesus, para servir aos nossos irmãos. Mais um detalhe: talvez você não está na posição de Jesus de visitar, talvez você não está na posição de Pedro de ser visitado, discipulado, talvez você não está na posição da sogra de Pedro de ser curada, visitada no corpo e na alma. Mas é interessante que nós observamos aqui outros personagens. A partir do versículo 16, diz que trouxeram-lhe muitos endemoniados e muitos doentes. Nós observamos no versículo 16.
Então, se você não é a visita, não é o visitado, não é a visitada, a pessoa curada, você simplesmente precisa se prontificar a levar ou a trazer para Cristo pessoas necessitadas, pessoas que necessitam de uma cura na alma e no corpo, pessoas que porventura estejam enfermas, pessoas que porventura estejam doentes, pessoas que porventura estejam endemoniadas, cativas nos vícios, no pecado. Meus irmãos, você precisa se prontificar para levar ou trazer a Cristo pessoas que necessitam. E é interessante nós observarmos aqui que os outros personagens desta história são os endemoniados e os doentes. Os endemoniados e os doentes. Os endemoniados, que seriam aquelas pessoas que se encontram presas, cativas por espíritos malignos, por pecados viciantes, por religiões ocultas. Os endemoniados, que são pessoas que servem ao diabo, que servem a Satanás, com seus pensamentos, palavras e atitudes. Pessoas possessas, pessoas longe da graça e da palavra de Deus. Os doentes, que não somente são os doentes do corpo, enfermos, pessoas que estão decadentes fisicamente, mas pessoas que estão doentes na alma, que estão distantes de Deus, que estão distantes de Cristo, que estão buscando no erro, que estão buscando no ocultismo a solução para os seus problemas. Essas pessoas, você deve trazê-las ou levá-las a Cristo. Você deve apresentá-las a Cristo. E como que se faz isso? Primeiramente, você deve orar por essas pessoas. Você deve clamar a Deus, apresentá-las diante de Cristo, diante do altar de Deus, como pessoas necessitadas, pessoas que carecem de fato de um toque divino nas suas vidas. Em segundo lugar, você leva essas pessoas até a Cristo, pregando a palavra de Deus para elas, falando do amor de Deus, falando da palavra, da vontade de Deus, do propósito de Deus para a vida do homem. Terceiro, você leva ou traz essas pessoas a Cristo, trazendo-as à igreja para poderem ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra liberta, essa palavra cura, essa palavra transforma, essa palavra restaura, essa palavra traz esperança. Meus irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque se algum dia você foi curado no corpo ou na alma, você precisa estar pronto para servir. Servir a Deus, a igreja, aos irmãos e os necessitados. Servir aos necessitados. Nós precisamos, irmãos, aprender com a palavra de Deus. É claro, é explícito no texto o poderio, a gloriosa soberania de Jesus sobre os espíritos malignos, sobre as doenças. É nítido para nós a graça de Jesus, o desejo, a vontade, o propósito de Jesus de salvar o homem e de curar o homem, de libertar o homem. Diz no versículo 16, que os endemoniados que chegavam até Jesus, e ele meramente, com a palavra, expelia, expulsava os espíritos malignos, espíritos que estão atormentando as pessoas. Jesus pode libertá-las, Jesus pode trazer esperança,
Como eu sempre digo e repito, aonde Jesus entra, as trevas têm que sair. Aonde a palavra de Deus entra, a escuridão tem que sair. O pecado tem que sair. Os espíritos malignos têm que sair. A escuridão logo se dissipa. E nós observamos também que os doentes, meus irmãos, não há doença que fique diante do Senhor Jesus. O Senhor está acima de toda doença, de toda enfermidade. Ele pode, com uma palavra, com um toque, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode libertar vidas. Libertar, curar, restaurar vidas. E Jesus tem prazer em fazer isto. Apesar do texto estar dizendo que todos aqueles que estavam doentes naquele dia foram curados, nós sabemos que nem todos os doentes serão curados. Jesus nem sempre curará a todos ou a todas as doenças e enfermidades. Nós vemos isso explícito na palavra de Deus, onde, por exemplo, homens sofreram e Jesus não curou, porque a doença, ela pode ter propósitos insondáveis. A doença, a enfermidade, ela pode ter propósitos divinos, de levar as pessoas até a Deus, de levar pessoas até a Cristo. Muitas pessoas, elas virão até Cristo, virão até a igreja por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade. E não significa que Jesus curará todas, mas todas. O Senhor Jesus tem poder sobre todas, mas o Senhor Jesus usa cada uma para o seu propósito. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus pode curar os doentes. Nós não sabemos quais, quando e como Jesus os curará. Então, se nós não sabemos quais, quando e como, nós precisamos orar por todos. Orar pelos doentes, orar pelos enfermos, colocar, apresentar diante de Deus, para que Deus manifeste a sua vontade. Certamente Deus tem os seus decretos, mas muitos desses decretos, Ele mesmo decretou usar a sua oração, as nossas orações, a oração da igreja, para que possa manifestar estes decretos na face da terra. E nós observamos isso na palavra de Deus por diversas vezes. Homens de Deus oraram, buscaram e foram atendidos em suas orações, porque Deus tem prazer em manifestar a sua vontade, os seus milagres, as suas curas, a sua libertação, através da oração do seu povo, que crê, que espera, que confia. Por isso Jesus, logo no capítulo 7 mesmo diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Capítulo 7, versículo 7. Nós observamos isso, irmãos. Então nós vemos que Jesus tem poder para curar. Jesus não vai curar todas as pessoas, mas nós precisamos orar por todas. E Jesus pode libertar pessoas dos vícios. Jesus pode libertar pessoas que estão vivendo atormentadas por demônios, por espíritos malignos. Coisas que às vezes a medicina não descobre a solução, não descobre a causa. Muitas vezes espíritos malignos têm atormentado pessoas, têm feito cativos, e nós que conhecemos a palavra de Deus, você que conhece a palavra de Deus, precisa levar a Cristo essa pessoa, precisa levar Cristo a essa pessoa, precisa orar por essa pessoa,
precisa crer que Deus pode usar você para expulsar estes demônios. Deus pode usar você para curar essas enfermidades, essas doenças. Meus irmãos, este texto tem muito a nos ensinar. No versículo 17, ele encerra esse trecho dizendo que tudo isso era para que se cumprisse a profecia dada pelo profeta Isaías, que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Não significa que tudo e todos serão curados, mas significa que nós podemos orar, que Deus pode curar, que Deus pode sarar, que Deus pode restaurar. E como diz lá no capítulo 53 de Isaías, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Não significa que nós não pecamos mais. O fato de Deus nos perdoar não significa que não pecamos mais. O fato de Deus nos curar não significa que não adoeceremos mais. Não significa. O fato de Deus nos sarar das enfermidades não significa que não ficaremos enfermos. Mas significa que nós temos Jesus Cristo, aquele que pagou um preço pelos nossos pecados, aquele que pagou um preço e sofreu as nossas dores, homem de dores, que sabe o que é padecer. E fazendo Ele ou não, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo fiel. E nós precisamos continuar servindo a Ele. A sogra de Pedro foi curada e logo ela se levantou da cama e foi servir a Jesus. Porventura você já foi liberto de algum vício? Porventura você já foi liberto de algum ocultismo? Porventura você já foi curado de alguma depressão? Foi curado de alguma enfermidade? Porventura Deus já usou algum médico para trazer restauração à sua saúde? Ou até mesmo Deus usou a oração de alguém para trazer restauração à sua saúde? Pois bem, e agora? Você está servindo a Cristo? Você está levando a Cristo? Você está se submetendo ao senhorio de Cristo? Você está levando ou trazendo pessoas a Cristo? Pessoas viciadas, pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, doentes? Você está orando, você está clamando por estas pessoas? Meus irmãos, nós fomos e somos curados para servir. Curados, alcançados, salvos para servir. Alcançados por Cristo para levarmos a Cristo as pessoas. Precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Precisamos em gratidão, em amor, com alegria, fazer a vontade do Senhor. E isso com muita fé. Importa que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa orar com fé, você precisa louvar a Deus com fé, você precisa pregar Cristo para as pessoas com fé, crendo que Deus, o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, que liberta, que cura, que restaura e que salva. Louvado seja Deus por isso. Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor nesta noite. Clame ao Senhor nesta noite. Apresente a sua vida ao Senhor nesta noite.